Bem-vindo a mais um vídeo do Black Hill Ninja. Então hoje eu estou trazendo para você aí mais uma ferramenta do grupo de Spatial para que você continue se preparando para a prova de certificação Advanced. Aí hoje a gente vai ver a ferramenta Find Nearest, que serve aí para te ajudar a encontrar pontos, linhas, polígonos que você quiser, que estejam mais próximos aí aos pontos, polígonos, linhas que você tem, tá bom? Então, vem dar uma olhadinha, vamos ver como é que a gente usa essa ferramenta, como é que configura ela. Então, com a ferramenta de Find Nearest, o que você vai ter é a possibilidade de encontrar pontos que estejam próximos, pontos ou objetos que estejam próximos a outros pontos e objetos de uma forma facilitada. Então, você vai ter ali a possibilidade de apontar uma coluna de uma base que você tenha com os objetos espaciais que você tem, e aí você vai apontar um outro lugar, outro arquivo, uma outra base, enfim, ou até o mesmo arquivo, e que você vai pegar também uma coluna aí de objeto espacial para que ele possa avaliar quais são ou qual é o ponto ou objeto mais próximo daquele primeiro que você apontou. Aí como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui esse exemplo em que eu tenho duas bases, uma base aqui com alguns endereços e eu tenho já uma coluna com meu objeto espacial de ponto, e eu tenho uma outra base aqui com mais endereços ainda, com também uma coluna de objeto espacial de ponto. Então, o que eu posso fazer com a Find Nearest é configurar ela para que ele compare a minha base que está entrando na entrada T, que é a Target, com a minha entrada, com o que está entrando ali na minha entrada U, que é Universe. Então, você vai sempre pegar a T, que é a Target, e comparar com alguma coisa para que você alimente ali aquela target, né? Que você encontre em relação à Target. Tá? Então, como a gente está fazendo aqui, eu estou colocando esses 24 registros aqui, esses 24 pontos, e eu quero encontrar quais são os pontos mais próximos dessa outra tabela aqui que tem 190 registros. Como é que a gente faz isso? Com a configuração aqui da Find Nearest, o que você vai fazer é, primeiro você vai apontar qual o campo da tabela Target que tem ali o objeto espacial que você quer usar para achar os pontos. Tá? Então a gente vai botar aqui o Store Point, que é onde tem meus objetos espaciais de ponto. Depois você vai falar aqui se você quer pegar o seu Universe de uma tabela que você está entrando na âncora U, ou se você quer pegar aí de um arquivo que está fora mesmo e tal, uma tabela, enfim. Você também tem essa possibilidade, não precisa necessariamente estar aqui no seu fluxo, você pode pegar direto de outro lugar. Nesse caso aqui, eu estou pegando de uma tabela que está dentro do meu fluxo, mas se eu quisesse pegar de outra tabela, outro lugar, você utilizar essa outra opção. E para que essa outra opção esteja habilitada, é só você tirar aqui a conexão que você colocou no U. Tá? E aí ele vai habilitar aqui automaticamente e desabilitar a outra opção. Como não é o caso, a gente vai deixar aqui com a conexão na entrada U. E aí você, independente se você está usando com conexão na entrada U ou está pegando de um arquivo ou base direto, você vai colocar aqui qual vai ser a coluna com o objeto espacial que você quer encontrar ali para você colocar na sua target, para você adicionar na sua target. Você vai botar aqui, nesse caso, essa coluna Spatial Object. E aqui você vai dizer quantos pontos próximos você quer que ele encontre para você. Então, se você botar um, ele vai encontrar só o mais perto. Mas você pode botar 2, 3, 4, e ele vai fazer um ranking e vai te mostrar ali qual mais perto, qual o segundo mais perto, terceiro mais perto, enfim, quantos você colocar aqui. Você vai dizer também qual é a distância máxima que faz sentido para você ele encontrar mais perto. Tá? Então, ele não vai encontrar qualquer um mais perto. Vai colocar aqui a distância que você colocar. Então, se você bota 20 km, como é o exemplo aqui, ele vai dizer para você qual é o mais perto dentro de um raio de 20 km. Mas se você colocar no raio de 2 km, ele vai buscar para você qual é o mais perto dentro de um raio de 2 km. Tá? Então, você define aqui qual é essa distância máxima que ele vai ver. Essa opção aqui a gente vai falar depois. Mas você também vai reparar que aqui embaixo a gente tem um Select incluído nessa ferramenta, tá? Já está aqui embutido. E aí você pode utilizar aqui também para você ver se vai aparecer ou não na sua saída de dados. Tá? Então, com isso aqui, você já consegue encontrar quais são os pontos que estão no seu Universe que estão próximos aos pontos do seu Target.
beleza? Então, como resultado, a gente vai ter uma tabela assim, e que vai ter, se você não mexer no select, né, todos os campos lá da sua tabela target, mais os campos da sua tabela universe, e aqui você vai ter também essas 3 colunas no final, que vai ser o ranking de o quão mais perto aquele ponto é. Então, se eu botei 1 para ele achar aqui de mais perto, só vai aparecer tudo 1. Mas se eu boto 2, 3, vai aparecer aqui 1, 2 e 3. Ou seja, vou ter 3 linhas para o mesmo ponto do meu target. Porque eu vou estar encontrando o primeiro ponto mais perto, o segundo ponto mais perto e o terceiro ponto mais perto. E aqui eu também tenho qual é a distância em quilômetros e a direção para chegar naquele ponto ali, que é o mais perto. E assim você já consegue encontrar esses pontos. Se você vai no render aqui, no browse renderiza, você vai ver aqui que agora você tem esses pontos que estão em vermelho, que são o ponto da target, e os pontos em verde, que são os pontos do meu universe, que estão mais próximos. E um segundo exemplo que a gente tem também aqui é caso você não tenha 2 bases, na verdade você tem uma base só, e que você quer encontrar quais são os pontos mais próximos dentro de uma mesma coluna. Então eu tenho uma coluna lá com vários objetos espaciais, e eu quero que para cada ponto que eu tenha lá, eu encontre qual ponto dentro dessa mesma base que é mais próximo a ele. Para você fazer isso, você pode pegar uma base só, como eu fiz aqui, e ligar essa base dentro do seu target e no seu universe. Só que acontece, se você faz isso, claramente, o ponto mais próximo vai ser ele próprio, onde a distância é 0. Então, ele próprio não faz sentido para você nessa busca. Como que a gente faz para encontrar de fato qual é o ponto mais próximo, não ele mesmo, né? Você vem aqui nessa opção que eu falei que eu ia comentar depois, que é essa que ignore Zero Distance Matches. Esse ignore Zero Distance Matches, o que ele vai estar fazendo é, ele vai ignorar esses pontos que são ele mesmo no final. Porque ele vai ignorar qualquer ponto em que ele tem uma distância 0 para o target. Nesse caso, se está botando uma mesma base, seria ele mesmo. Então, ele vai pegar todos os outros pontos que não seriam ele mesmo, dentro aqui da quantidade que você falar para ele pegar. E aí, você vai conseguir, dentro de uma mesma base, buscar quais são os pontos que estão mais próximos a ele. Estou falando ponto, mas também se aplica a outros objetos, tá? E aí, a última coisa que aqui a gente não comentou ainda são essas saídas que a gente tem, a saída M e a saída U, tá? A gente falou das entradas, mas não falou da saída M e da saída U. A saída M é onde vai ter todos os matches, então todos aqueles que você encontrou alguma coisa, tá? Mas você também tem a saída U, que é unmatched. E aqui vai ter, na verdade, todos os registros da sua target que você não conseguiu encontrar nada próximo na sua entrada universe, tá? Então, qualquer coisa, como por exemplo, se você tem uma linha lá e que a sua coluna de objeto espacial está com nulo, ou então se está numa distância, o ponto mais próximo estaria numa distância acima do que você colocou aqui, esses casos vão vir para a saída U. Então, todo o resto vai vir para a saída M e você vai saber qual o ponto mais próximo, o objeto mais próximo. Espero ter gostado desse vídeo e ter sido útil para você. E com essa ferramenta de Find Nearest, você consegue, como você viu, encontrar esses objetos espaciais que estão mais próximos e você consegue, inclusive, encontrar mais de um objeto mais próximo, usando um dataset ou mais de um dataset, usando 2 datasets. Tá? Então, se ficou alguma dúvida nessa ferramenta, comenta aqui no vídeo, a gente conversa um pouco sobre isso. Mas agora, e com esse vídeo disponível para você, você pode continuar estudando e avaliando como se utiliza também com outras ferramentas de Spatial e outras ferramentas de Preparation também. Bom, então fica aquele abraço, a gente se vê. Até mais.